Olá! A nossa aula de hoje é sobre a reflexão e a superposição de ondas. Vamos começar então devagarzinho a ver o que acontece na superposição de ondas? Observem vocês então. Na superposição de ondas, eu tenho duas ondas que vão se encontrar e vai aparecer um efeito diferente. Qual vai ser esse efeito diferente? Vamos observar isso, por exemplo, tendo dois pulsos em uma corda. Observem vocês. Vamos então analisar o que está acontecendo aqui. Este pulso está indo para lá, esse está vindo para cá. Perceberam? Isto daqui é, outra vez, teórico. Nós estamos fazendo um desenho para você poder entender perfeitamente. Mas, mais uma vez, vale aquela situação que nós mostramos anteriormente para vocês. É tudo teórico, é meio não dispersivo. Esse pulso, futuramente vocês vão ver que ele não tem uma existência real, mas dá para a gente entender o que está acontecendo. Observe, a amplitude deste pulso é A. A amplitude daquele é B. Esta amplitude é maior que aquela. Como esse está indo para lá, esse está vindo para cá, um vai entrar por dentro do outro. Por exemplo, observem, o pulso que estava vindo para cá está aqui. O pulso que estava indo para lá está aqui. Este trecho da corda é então puxado por esse pulso até aqui. Este trecho da corda é puxada pelo outro pulso até aqui. E esse trechinho aqui do meio? Esse trechinho está sendo puxado ao mesmo instante pelos dois pulsos. Olha lá o que acontece com ele. Perceberam? Isto é, continua aqui a amplitude A, continua aqui a amplitude B, e esse trecho aqui está com a amplitude A mais B. Observe que isso vai continuar andando para cá, esse andando para lá. Vai entrando um dentro do outro. Então, olha lá, numa outra simulação. Agora aquele pulso está aqui, o outro está lá. Observe, esse trecho da corda está sendo puxado para cá. Este trecho, que seria a corda, foi puxado ao mesmo tempo pelos dois pulsos. Então aqui aparece a amplitude A mais B. Continuando o movimento, o que vai acontecer? Esse pulso agora estará saindo, esse estará indo para lá. Olha lá, corda aqui, daqui até aqui, puxada por esse pulso, ela aparece lá. Corda daqui até aqui, está sendo puxada pelo outro pulso aqui. Corda aqui no meio, está sendo puxada ao mesmo tempo pelos dois pulsos. Olha lá o que acontece. Então, aqui, amplitude B, aqui, amplitude A, aqui, a amplitude A mais B. Vamos pegar ainda nesta situação o que vai acontecer. Perceberam? Cada pulso continua sua vidinha como se nada tivesse acontecido. Então, após superposição, como estamos considerando o sistema um meio não dispersivo, cada pulso continua como se nada mais tivesse acontecido. O pulso V1 passa para lá, o pulso V2 para cá. Vamos ver uma outra situação semelhante a essa? Observe então, eu agora desenhei aqui os dois pulsos, só que um está para cima, outro está para baixo. Esse para lá com a velocidade V1, para cá com a velocidade V2. Qual velocidade é maior? Você já se lembrou, né? A velocidade é uma constante do meio. O que quer dizer isso? A velocidade V1, ela tem que ser numericamente igual à velocidade V2. Observe, a amplitude A, a amplitude B. Esse pulso, então, vai andando para lá, esse vem andando para cá. O que vai acontecer? Um vai entrar por dentro do outro. Então, observe, está entrando por dentro do outro. Então, corda aqui, a corda que estaria aqui, foi puxada por esse pulso para cá. A corda que estaria aqui, foi puxada por esse pulso para cá. E essa partezinha aqui, ela foi puxada instantaneamente para cima e para baixo. Como o puxão para cima é maior que o puxão para baixo, isto é, a amplitude A eu desenhei maior que a amplitude B, o que acontece então? O que eu vou ter aqui
é a amplitude A menos B. Percebeu? O que acontece no instante da superposição? Somam-se algebricamente as amplitudes. O que é uma soma algébrica? É a soma de termos, tais que esses termos podem ser positivos ou negativos. Então, se eu admitir esta amplitude é positiva, esta amplitude é negativa, a soma desses dois valores será o valor A menos o valor B. Isto é, o valor A mais menos B. Observe, então, agora, uma superposição completa desses dois pulsos. Perceberam? Esse era o pulso que estava indo para lá. Olha lá ele lá, ó. Esse, o pulso que estava vindo de lá. Perceberam? Está aqui. O que acontece com a corda nesse instante? Ela sofre impulso para cima por esse pulso, impulso para baixo por esse outro. Isto é, a soma dessas duas ações vai me dar o quê? Amplitude resultante. Como vocês estão vendo, a amplitude resultante é A menos B. Isto é, estou considerando a amplitude para baixo negativa, a amplitude para cima positiva. Então aqui eu tenho a soma A mais menos B ou A menos B. Vamos ver o que aconteceria em seguida. O pulso continua indo para lá, o outro continua vindo para cá. Então, corda aqui sendo puxada por esse pulso para cima, corda aqui sendo puxada por esse pulso para baixo, corda aqui no meio, um pouquinho puxada para baixo, muito puxada para cima. Sobra o quê? Um pouquinho para cima. Então a amplitude aqui é A, a amplitude aqui é B e a amplitude aqui é A menos B. Isto é, a soma algébrica das amplitudes A e B. O que vai acontecer em seguida? Cada pulso continua a sua vida como se nada tivesse acontecido. Então esse pulso continua com a sua velocidade V1, esse com a sua velocidade V2, que nós sabemos que são obrigatoriamente iguais em módulo. Vamos ver mais uma simulação? Então observe, coloquei aqui dois pulsos triangulares. Observe, então vou admitir que esse pulso tem velocidade V1 para lá, aquele pulso, velocidade V2 para cá. Observe, como sempre, a velocidade V1 em módulo é igual à velocidade V2. O que vai acontecer quando esses pulsos se encontrarem? Então, vamos fazer uma situação. Tem várias. Observe, até aqui eu estou pegando o primeiro pulso. Esse primeiro pulso, ele continua até aqui. Aqui é o segundo pulso. Neste trecho, aparecem as duas ações ao mesmo tempo. Então, você se lembra, quando o pulso está caminhando para lá, os pontos da frente de pulso têm o quê? Tem velocidade sempre se afastando da posição de equilíbrio. Então, esses pontos têm velocidade para cima. Como esses pontos também são à frente daquele outro pulso, também tem velocidade para cima. Então, essas velocidades se somam, fazendo com que esses pontos tragam a corda até essa posição. Está na cara que, continuando o movimento, isto daqui vai subindo, vai subindo, vai subindo, até quando? Até chegar à superposição completa. Observe que aqui os dois pulsos estão exatamente um em cima do outro. Percebeu? Se eu tinha a amplitude que eu chamei de L, agora a soma que aparece aí é a 2L. Isto é, o que está acontecendo, como ambas estão para o mesmo lado, são ambas consideradas positivas. Então, a soma algébrica vai me dar a própria soma dessas duas amplitudes. E depois disso, observe, o nosso desenho, olha lá, aquilo que estava lá em cima vai descendo, 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 mesma situação, só que agora, este pulso está vindo para cá, esse pulso está indo para lá. E depois, cada um segue a sua vidinha como se nada tivesse acontecido. Como vocês estão vendo, a coisa aqui é tomar muito cuidado com os desenhos. Cuidado, estamos falando em superposição de pulsos. Isso, inclusive, em termos reais, você está mais do que acostumado a ver.
Por exemplo, um efeito muito comum que a gente nota isso é um efeito na chamada microfonia. Quando é que acontece microfonia? Imaginemos, por exemplo, que eu tenha uma situação em que atrás de mim tem uma caixa acústica. Eu vou usar um microfone, falar nele e vou ficar com a caixa acústica aqui atrás. O que vai acontecer? O som vai entrar pelo microfone, vai passar pelo amplificador, vai sair pela caixa acústica. Se ele entrar aqui outra vez, começa a acontecer isso. Vai aumentando, aumentando a amplitude. Nós sabemos que a amplitude está vinculada à intensidade da onda. Então, o que acontece? Aumentando a intensidade, começa a dar aquele assobio que você chama de microfonia. Como é que você evita isso? Se você está nessa posição, com a caixa atrás de você, você vira o microfone assim, acaba a microfonia. Perceberam que nesse caso a microfonia é um, entre aspas, defeito? Nós não queremos que ela aconteça. Mas, às vezes, nós usamos a superposição de pulsos para um sistema que você também está mais do que acostumado a ver. Forno de micro-ondas. Como é que funciona um forno de micro-ondas? Ele, entre aspas, gera, isto é, produz, entre aspas, já que a gente não tem produção de energia de calor? Não. O que ele faz é emitir uma onda, e essa onda, ela entra em sintonia, ela tem a mesma frequência da molécula da água. Todos os materiais têm a sua vibração básica. Então a molécula da água tem uma determinada vibração. O que acontece? Quando você liga o forno de micro-ondas, a onda que é produzida ali, ela tem a mesma frequência da molécula da água. Então ela faz justamente isso, uma superposição. Começa a aumentar a intensidade, aumentar, aumentar, aumentar. E você sabe que o aumento de intensidade é aumento de energia cinética que vai ser liberado sob forma de calor. Então, no micro-ondas, o sistema é justamente superposição. Observe que, inclusive, o micro-ondas funciona de uma maneira interessante. Enquanto que no forno comum você esquenta as coisas de fora para dentro, no micro-ondas é de dentro para fora. E tem mais. No micro-ondas, você só consegue, entre aspas, esquentar as coisas que contenham água. Se você pegar um prato de porcelana, colocar dentro do forno micro-ondas, ele não se aquece. Mas se você colocar, por exemplo, um pedaço de carne nesse prato de porcelana, dentro do micro-ondas, a carne, como tem moléculas de água, vai ser aquecida. A carne aquecida vai transmitir calor por condução para o prato. Aí o prato esquenta. Vamos então agora começar a ver, associado a isso, o sistema de reflexão de ondas. Vamos então agora ver uma entrevista com um operador de áudio. Tá, então, no estúdio a gente pode ter alguns problemas, assim, quando tem uma reverberação exagerada, que seria uma sala muito viva, né? E o que acontece muito nos estúdios é você gravar seco, sem reverb nenhum, sem som nenhum, e depois colocar isso digitalmente, né, no computador, você processar isso para simular um falso ambiente, vai. E tem também essa diferença do eco para o reverb, que o pessoal confunde muito, que é o eco, na verdade, ele tem um espaçamento maior entre as reflexões, mais que 50 milissegundos para formar um eco, assim. Então, eu falei, a minha voz vai bater em algum lugar, para ela voltar, para eu chegar a ouvir ela de novo, ela tem que ter esse espaçamento maior que 50 milissegundos, senão fica um reverb, né, que são repetições, mas tão próximas que você não ouve a repetição mesmo do som, na verdade, você ouve só uma reverberação. Tem exemplos aqui que eu posso mostrar, vou mostrar um agora até, o que seria a voz limpa. Que não quer soltar, do jeito que batia. Isso sem processamento nenhum, sem efeito nenhum. Agora seria uma voz com eco. Que não quer soltar, do jeito que batia, dá pra ver. E o reverb seria isso daqui. Que não quer soltar, do jeito que batia, dá pra ver. Claro que isso é um exagero que eu pus só pra dar pra ouvir legal, assim, pra ter essa sensação boa do que é, assim.
Você não ouve a repetição da mesma coisa que foi falado, ou do som, do barulho, né? Assim. Então, se não tivesse um isolamento, isolamento seria assim, para evitar que o som de fora entre no estúdio, ou seja, que o microfone que você está gravando capte esse som e vaze na gravação, né? Então, esse isolamento, ele serve para duas coisas, para fechar o que vem de fora, e se você tem vizinhos, está gravando uma bateria, alguma coisa, para não sair o que tem lá de dentro e não incomodar todo mundo, né? Para você poder trabalhar de noite, enfim, tudo isso. E assim, isolamento é uma coisa bem diferente de tratamento acústico, porque são outros materiais que você usa, é outro pensamento. Assim, o isolamento você está querendo segurar o som. E é uma coisa bem complicada, assim, principalmente nas frequências, nas baixas frequências, assim, que elas têm uma tendência, elas conseguem passar a maioria dos materiais, elas desviam, são muito difíceis de segurar, de se conter. Frequências mais altas já fica muito mais prático, assim, de você segurar dentro de uma sala, né? Então, assim, o que geralmente isola o som são materiais mais densos, assim. E outra coisa que segura o som também é diversificar o material. Você tem, sei lá, tijolo, aí você põe uma placa de ferro, madeira, porque as moléculas, elas são diferentes, então o som está vibrando aquelas moléculas, quando passa para outro material, elas perdem mais intensidade porque é outro tipo, assim, então já, né, você vai quebrando isso e vai segurando cada vez mais o som, assim. É complicado, né, mas você vai... que não é visual, assim, você não olha para uma parede e aqui está vazando água, está vazando luz, né, que você vê, é aqui. Então, como vocês ouviram na entrevista, vamos agora experimentar, conceituar determinados termos, esses que vocês ouviram. Primeiro, a reflexão de ondas. O que é reflexão? Quem se lembrar de espelhos já pode ter uma ideia bastante interessante, né? A reflexão de ondas é o fenômeno da onda bater num diótro, isto é, na superfície de separação de dois meios distintos e voltar ao meio primitivo. Então, essa reflexão, ela pode se apresentar, segundo nossos conceitos, de várias maneiras. Então, na parte de sons, você sabe que pode ser um fenômeno tipo eco, é uma reflexão. Pode ser um fenômeno tipo reverberação, que é uma coisa que, como vocês viram na entrevista, dificulta muito a gravação no estúdio. Então, tudo isso é basicamente a mesma coisa. É a reflexão de ondas. Então, a reflexão é o fenômeno de voltar ao meio primitivo após incidir na superfície de separação de dois meios distintos, num diótro. Então, vamos outra vez, para facilitar a nossa vida, pensar na reflexão de ondas quando produzidas numa corda, num meio unidimensional. O que nós estamos dizendo aqui vale para meios bidimensionais ou para o meio espacial, para o R3. Mas é mais fácil da gente ver em sistemas unidimensionais, em cordas. Para isso, eu vou admitir duas possibilidades. Primeira possibilidade, eu vou pegar uma corda que tenha uma extremidade fixa. A corda tem uma extremidade fixa e eu produzo o pulso na outra. O que acontece? Observe, produzido o pulso numa corda que tem lá a extremidade fixa, está bem presa, esse pulso vai viajar pela corda, mais uma vez, num estudo teórico considerado meio não dispersivo. O que quer dizer isso? A velocidade dele será constante. Está na cara, então, que esse pulso vai chegando perto daquele ponto fixo e vai bater nele. Notaram que aquilo ali é um ponto de separação de dois meios distintos? Aquele meio de lá é parede, esse meio de cá é corda. Ó o que acontece. Perceberam? O pulso que chegou lá, ele volta. Só que ele volta como? Com a fase invertida. Ele que foi por cima, ele voltou por baixo. Por que isso? Porque a extremidade está rígida. Você pode associar a ideia, mais ou menos, pensando na terceira lei de Newton, na ação e reação. Pense assim, se você amarrar no chão, bem amarrado uma corda, e lá pelas tantas você der um puxão bem forte nela, segurando firmemente a corda, se aquele ponto no chão aguentar, isto é, se ele não sair do lugar, o que acontece? Você desce. Por quê? Quando você puxou a corda, você é puxado por ela.
essa reação. Então, quando esse pulso puxa aquele ponto, se ele está bem preso, ele não consegue sair do lugar. Então, o pulso sofre ação voltando por baixo. Então, observe, a reflexão em extremidade rígida acontece com inversão de fase. Você pode pensar nisso também numa associação de espelhos. Você pode pensar, por exemplo, fazer o desenho assim. Imagine um pulso que vem daqui e lá a imagem de espelho, a imagem invertida. Olha lá, ó, ele estaria vindo daqui. Observe que quando esse for chegando para cá, esse vai chegando para cá. Quando, entre aspas, ele estivesse entrando na parede, esse estaria saindo. O que quer dizer isso? Que vale a superposição que acabamos de ver. Você pode fazer diretamente a superposição. Então, olha lá o que acontece. Este pulso que está indo para lá, está entrando na parede, esse pulso, entre aspas, estaria saindo da parede. Observe que aqui acontece a superposição. Como eles têm mesma amplitude, nesse ponto acontece a amplitude zero de soma. Por quê? Uma amplitude positiva, a outra negativa, a soma das duas dá zero. Observem que aqui, esse trecho da corda está apenas sob efeito daquele pulso. Então, olha lá o desenho que aparece na corda. Está na cara que, continuando, olha lá o que vai acontecer. Aquele pulso que está, entre aspas, saindo da parede vem para cá. O outro estaria entrando para lá. Observe que agora a soma deles é nula. E então o que acontece? A corda fica parada. Observe que agora, continuando, esse está entrando na parede, esse está saindo. Então, nesse trecho da corda, a soma das duas amplitudes me dá uma soma nula. Aqui, a corda já fica com essa apresentação. Notaram que agora há pouco isso estava para cima? Agora está para baixo. Se continua, o que acontece? Olha lá, cada um continua a sua vidinha como se nada tivesse acontecido. Então, esse estaria, entre aspas, dentro da parede, esse estaria aqui na corda, voltando, como vocês estão vendo com a fase invertida. Então, observe, a reflexão em extremidade rígida de corda me dá uma reflexão com inversão de fase. Cuidado com isso, que nós vamos fazer exercícios aí com vocês e precisa tomar muito cuidado. O desenho aqui é primordial. Vamos observar agora o que aconteceria se, em vez de ter uma extremidade fixa, eu tivesse uma extremidade móvel. Observe então, aqui eu tenho uma barra fixa na parede. E isso é um anel. Isto é, a corda está tracionada na horizontal, mas aquela extremidade dela pode subir ou descer. Perceberam? Aquela extremidade está livre nessa situação. Quer dizer, que para a direção vertical, ela tem movimentação. Na horizontal não, que é quando gera tração na corda. Então, produzimos um pulso assim. Colocamos esse desenho bem esquisito para você ter certeza do que está acontecendo. O que vai acontecer? Esse pulso vai chegar lá. Então, quando ele chega lá, isto levanta a corda. Estão vendo que aquela ponta, não estando fixa, ela sofre a ação do pulso, então ela é levantada. Então, aquele ponto agora, ele vai para cima. O que vai acontecer? Quando ele desce, é como se uma pessoa estivesse lá de cá, fazendo isso com a mão. Isto é, o pulso volta sem a inversão de fase. Perceberam? Ele estava indo para lá, ele agora está voltando, mas a fase é a mesma. Ele que estava por cima, continua por cima. Então, o sistema de reflexão em cordas, tendo a extremidade móvel, é uma reflexão que acontece sem inversão de fase. Vamos mostrar outra vez, com analogia no caso anterior? Observe, então, a parede, e aqui eu tenho o pulso dirigindo para ela. Mas observe, esse ponto não está preso na parede, ele pode se movimentar. Então, fazendo o desenho como se fosse um espelho, como não há inversão, agora isto vem por aqui. Observe, está na mesma fase que o pulso incidente. Agora, os dois vão chegando à parede. O que vai acontecer?
Olha lá, quando eles forem chegando, eles vão se juntar aqui, e o que acontece na superposição? Você já sabe. Na superposição acontece a soma algébrica das amplitudes. Então, quando acontece a superposição, olha lá, agora uma parte desse está aqui, uma parte desse está lá. Então, este trecho da corda aqui está sofrendo ação de dois pulsos concomitantemente. O que significa isso? Significa que nesse ponto a amplitude é somada. Então, olha lá o que acontece com ela. Ela vai lá para cima. E continuando, olha lá, o encontro completo deles, está lá em cima a amplitude, continuando, começa um a passar pelo outro. Isto é, aquele que vinha de lá está saindo, o que está aqui está entrando na parede, entre aspas. Outra vez, observe o desenho da amplitude. Com isso, então, obrigatoriamente, isto vai vindo para cá, lá pelas tantas, esse pulso sai da parede. Esse, entre aspas, estaria entrando na parede. Isto é, esse pulso agora está saindo da parede, esse está entrando na parede. Observe, cada um segue a sua vidinha como se nada tivesse acontecido. Mas, nessa situação, o que aconteceu? O pulso que vinha por cima, voltou por cima. Isto é, houve reflexão sem inversão de fase. É interessante se observar esse efeito da reflexão num aspecto, como sempre, bem físico, bem real. Vamos ver uma curiosidade? Vamos ver as ondas de radar. Radar é uma sigla, é o Radio Detectation. Então, isso daí foi um processo que começou há muitos anos atrás e foi muito desenvolvido, especialmente para efeitos militares. Havia muita vantagem você descobrir o mais cedo possível quando estava sendo atacado. Então, vamos ouvir algo sobre isso? Muito tempo antes da invenção do radar, já se conhecia o princípio da reflexão de ondas de rádio, que teve grande importância nos primeiros estudos das camadas ionizadas da atmosfera superior. Foi na década de 30 que o radar começou a ser usado para descobrir e localizar objetos longínquos pela reflexão de ondas de rádio, principalmente por necessidades militares. Vamos então experimentar isso tudo em alguns exercícios? Então começamos. Primeiro exercício. Na corda A e B, propagam-se os pulsos indicados na figura. Então, vem aqui a figura. Observe, esse pulso está indo para lá, esse está vindo para cá. Cuidado, observem com atenção os dois pulsos. Então, ele pergunta, numa situação, quando as metades dianteiras de cada pulso estiverem superpostos, qual será a forma da corda? Observem quem são as metades dianteiras. Se esse está indo para lá, é aquela velha história. Minha metade dianteira é esta ou aquela? Depende como eu ande. Se eu ando para cá, eu chamo isso de metade dianteira. Mas se eu andasse sempre para trás, essa seria a minha metade dianteira. Então, para este pulso, a metade dianteira é esta. Para este pulso, a metade dianteira é aquela. Por quê? Porque vai depender da velocidade de propagação do pulso. Pulso andando para lá, metade dianteira é essa. Pulso andando para cá, metade dianteira é essa. Agora, ele quer a coincidência disto com isto. Já perceberam qual é a resposta, né? Vamos analisar? Opção A, a corda fica assim. Não, né? Só as metades dianteiras estão superpostas. Observe, opção B. Como as metades dianteiras estão uma para baixo, outra para cima, não pode dar uma resultante para cima. Tem que ser, no mínimo, uma resultante nula, já que as amplitudes são iguais. Observe esse desenho. Esta é a metade traseira daquele pulso do lado de lá. Esta é a metade traseira do pulso do lado de cá. Aqui no meio, o que aconteceu? Um anulou o outro. Isto é, esse pulso teria a sua metade dianteira aqui, esse teria a sua metade dianteira aqui. A soma das duas amplitudes, já que são iguais, dá zero, porque uma é positiva e outra é negativa.
As outras opções seriam esta, que não tem nada a ver, ou ainda esta, que é mais absurda ainda. Vamos experimentar outro exercício? Então observem essa questão que é espetacular. Uma onda propaga-se em um fio elástico, de extremidade fixa, com velocidade v, como mostra a figura. Observe, está aqui a extremidade fixa, está aqui a minha onda. Observe, inicialmente, a coisa teórica. As perguntas são sobre coisa que vocês sabem. Então, vamos lá. Depois da reflexão, podemos dizer que houve mudança de fase e a velocidade é v. Houve mudança de fase? Se a extremidade é rígida, é lógico. Então, na extremidade rígida, ocorre mudança de fase. A velocidade, ela não altera o seu módulo. O sistema é teórico, não dispersivo. Na B de baixo, houve mudança de fase e a velocidade é maior do que v. Não pode ser maior. Teria ganho energia no choque? Não poderia ser. Letra C, não houve mudança de fase. Já anulou. Tem que haver, por quê? Porque a extremidade é rígida. Houve mudança de fase e a velocidade é menor do que v. Observe que, no real, isto seria realmente o que acontece. Uma parte da energia da onda seria gasta em termos de força elástica. Mas aqui, nós estamos estudando a coisa teórica. O meio é não dispersivo. Então, a velocidade continua a v. Não houve mudança de fase, absurdo porque houve. Agora, a mesma questão, olha o perigo que a gente tem. Ele cobra agora, nessa situação do exercício anterior, qual é a figura que mostra corretamente a onda refletida. Então, vamos mostrar outra vez a figura da onda que está chegando na parede. Perceberam? Olha ela aí, ó. Agora a pergunta é, nesta reflexão, que você já acertou, respondeu, ocorre mudança de fase? Vamos ver, qual é o desenho? É o primeiro ou é o segundo? A primeira ideia que você tem é de responder, se a onda, como eu me lembro, foi assim, ela volta assim porque houve mudança de fase. Errado. Esta é a mudança de fase. Estão vendo que coisa maluca? Vamos pensar se nós estamos certos ou não. Quando ela estava indo para lá com esta configuração, pergunta, a frente da onda estava para onde? Estava para cima. O que significa haver uma reflexão com inversão de fase? É a frente ficar para baixo. Então só pode ser esse desenho. Perceberam? A configuração que eu tenho é igual, mas essa é inversão, aquela não é inversão. Notaram que aqui a parte dianteira da onda continua para cima? Então, cuidado, perceberam o perigo que é? Você respondeu corretamente a parte teórica. Na hora de olhar para o desenho, você pode errar. Por quê? Porque precisa tomar muito cuidado com o que você está vendo e analisando. Então, esta onda que chegou na parede assim, observe, se ela foi assim, a frente dela estava para cima. A inversão dela é a frente estar para baixo. Vamos ver mais um exercício? 2 pulsos se propagam numa corda que tem uma extremidade presa. Uma extremidade é presa. Observe, na figura a seguir, os pulsos acabam de se cruzar pela primeira vez. Então eles já se cruzaram. Agora ele quer saber, se esses pulsos acabaram de se cruzar, estão vendo a configuração deles? Qual seria a configuração dos pontos do meio, isto é, da corda, nos 2 cruzamentos seguintes? Então vamos começar a desenhar, coisa que é só fazer desenho. Então, observe, eu tinha o pulso do lado de lá subindo, daqui descendo. Então, esse pulso vai continuar subindo, esse vai continuar descendo. Perceberam que esse vai bater aqui numa extremidade rígida? O que vai acontecer com ele? Ah, você já sabe. Vai haver inversão de fase. E o que acontece com esse? Você acha que ele cai da corda? Depois de algum tempo tem uma porção de pulso caído no chão? É lógico que não. Isto também é um de outro. É a separação da corda com o ar. Então, quando esse chega aqui, ele sofre reflexão. Só que aqui, como a extremidade é rígida, reflexão com inversão.
como essa extremidade ela é móvel, reflexão sem inversão. Isto é, observe, este volta assim, esse volta assim. Houve inversão desse, não houve desse. Agora eles vão se cruzar. Então está aqui o primeiro cruzamento seguinte. Os dois estavam aqui, o que acontece? Cara, você sabe, somam-se algebricamente as amplitudes. Como ambas estão para o mesmo lado, são ambas positivas ou ambas negativas, tanto faz, eu tenho amplitude resultante assim. Olha lá o que acontece com o pulso. E daí? Daí que aquele que estava aqui embaixo vai continuar subindo, o que estava em cima vai continuar descendo. Então, esse agora vai chegar lá e encontrar uma extremidade rígida. Esse chega aqui e encontra uma extremidade móvel. O que acontece? Aquele reflete com inversão, esse reflete sem inversão. O que significa isso? Significa que agora, na descida, eles vão se encontrar num ponto da corda em situações de inversão de fase, um para um lado, outro para o outro. Isto é, olha lá os dois lá. O que acontece? A amplitude resultante é zero. Nessa hora, a corda fica parada. Então estão aí os cruzamentos que a gente tem depois daquela situação inicial, duas vezes seguidas. No primeiro cruzamento, a corda é puxada violentamente para cá, no segundo ela permanece em repouso. Vamos então às nossas dicas de estudo? Perceberam o que esse último exercício mostra pra gente? Você às vezes sabe a parte teórica, mas você pode errar uma questão só por preguiça de fazer o desenho. Então essa parte de ondas, não tem essa preguiça. Maneira que você tem de acertar sempre questão de ondas é fazer o desenho. Na aula de hoje falamos sobre a superposição de ondas. Superposição de ondas. Lembre-se, coisa importantíssima. A amplitude resultante vale a soma algébrica das amplitudes dos componentes. Cuidado, soma algébrica. Reflexão de ondas. Lembrar, ou a extremidade é rígida ou a extremidade é móvel. Isso que nós mostramos em termos de unidimensional vale também para sistemas biotridimensionais.